Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao segundo webinar promovido pelo Prêmio Respostas para o Amanhã, que é uma iniciativa global de responsabilidade social da Samsung, que fomenta o aprendizado nas áreas de ciências, da natureza, da matemática e suas tecnologias a partir de uma abordagem STEM. Eu sou Isabel Costa, gerente de cidadania corporativa na Samsung Brasil, que vem há 10 anos tendo o compromisso em apoiar as futuras gerações para que alcancem seu potencial pleno por meio da educação, e a tecnologia tem sido uma grande aliada nessa transformação. Nós temos a honra de, hoje, no nosso segundo webinar, trazer o tema de metodologias ativas e o trabalho por projetos no ensino médio. E a ideia de hoje é que a gente possa debater e trazer experiências sobre como engajar melhor os estudantes nesse ambiente virtual, considerando o cenário atual de pandemia, mas também que isso sirva de legado para a pós-pandemia, né? E para essa conversa nós convidamos um time muito especial e com muito talento, com trajetórias brilhantes no campo da educação. Eu quero apresentar a vocês a Débora Débora Garofalo, formada em Letras e Pedagogia, com pós-graduação em Língua Portuguesa pela Unicamp e mestranda em Educação pela PUC São Paulo. Há 15 anos, ela atua na Rede Pública de Ensino de São Paulo, mas atualmente ela é gestora de tecnologias da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ela recebeu vários prêmios, dentre eles o Prêmio Professores do Brasil em 2018 e Aprendizagem Criativa Brasil do MIT em 2019. Ainda em 2019, ela foi a primeira mulher brasileira e sul-americana a chegar entre os top 10 do Global Teacher Prize 2019, o Nobel da Educação, sendo considerada uma das 10 melhores professoras do mundo. E também, para se juntar a esse time, nós temos aqui a Lilian Bassi. Ela é bióloga, formada em Biologia e Pedagogia, é mestre em Psicologia de Educação da PUC de São Paulo, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP. Há mais de 25 anos, ela atua na educação infantil e também até a pós-graduação, nunca parou. Participou da organização de vários livros, dentre eles Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora e STEAM em sala de aula. Atualmente é coordenadora de pós-graduação em Metodologias Ativas no Instituto Singularidades e professora de extensão na PUC São Paulo e diretora da Tríade Educacional, empresa com foco na inovação e na formação de professores. Bom, vocês viram que nós trouxemos especialistas e pessoas muito capacitadas para discutir sobre esse tema. E para dividir essa mediação, nós convidamos a Beatriz Cortese, que é gerente de construção de tecnologias educacionais do SEMPEC, que é um grande parceiro nosso do Prêmio Respostas para o Amanhã, desde 2014. Ela é mestre de educação pela Universidade de São Paulo, especialista em avaliação e gestão, e também foi professora, orientadora e coordenadora pedagógica da educação infantil e do ensino fundamental. Enfim, para a gente poder organizar um pouco a nossa conversa de hoje, nós separamos algumas perguntas. Nós vamos fazer um formato de roda de conversa. E lembrando que quem está nos assistindo pode enviar suas perguntas pelo chat, que nós vamos responder e direcionar para os nossos convidados ao final da nossa live, tá bom? Bom, nós vamos começar com a Lilian. Lilian, o tema de metodologias ativas, para alguns, ela pode ser algo novo, mas não é tão novo assim, né? Mas existe ainda um discurso de que o uso dessas metodologias ativas, ele não é aplicável à nossa realidade brasileira, ou às vezes até considerado como utópico. Isso é verdade? A gente tem alguma situação que traz essa conotação de algo que não seja viável para a nossa realidade escolar? Você pode comentar para a gente? Nossa, sim. Bom, boa tarde a todos, uma alegria ser convidada para participar com vocês dessa conversa. Agradeço bastante aí a equipe do SEMPEC, ao Prêmio Samsung. Eu acho que é bem importante a gente trazer essa discussão e cada vez mais poder ampliar o alcance
temáticas como essa. Bom, as metodologias ativas, na verdade, se a gente for olhar, né, em termos de um histórico dos estudos da pedagogia ou da educação como um todo, elas não são novidade na educação, né? Então, todos os educadores, licenciados, pedagogos estudaram uma série de teorias da aprendizagem que levam como um fundamento colocar o aluno no centro do processo, né? Então, isso para a gente não é uma novidade. A grande novidade, né, é o que a gente vem tentando há bastante tempo fazer, primeiro, trazer isso como um fato real em sala de aula, né? Então, ok, está lá nos livros, tem Piaget, tem Vygotsky, tem Freire, tem Dewey, tem muitos educadores falando sobre isso, mas como é que a gente leva de verdade para a sala de aula? Então, acho que esse é um primeiro desafio, né? Um segundo desafio, e aí sim eu diria que é algo mais recente, é a gente pensar como é que a gente integra tecnologias digitais nesse processo, né? Obviamente que no momento atual a gente já acabou passando por esse desafio de uma forma compulsória, né? Todo mundo foi inserido dentro das tecnologias, mas nem sempre, isso é importante reforçar, que o uso da tecnologia digital significa que eu estou fazendo uma metodologia ativa, tá? Quando a gente olha para esse cenário, a gente basicamente está querendo dizer que colocar o aluno no centro do processo significa desenhar experiências de aprendizagem em que esse aluno possa participar de forma ativa, em que ele se envolva não só com o objeto de conhecimento, né? Então, não apenas resolvendo uma tarefa, fazendo algo que o professor pediu, mas que ele se envolva realmente participando da construção desse conhecimento. Então, é isso que a gente tem por trás. Porém, e aí eu acho que é uma vantagem, a gente tem um olhar hoje, né, para a BNCC, e a BNCC traz de uma maneira muito explícita, né, se a gente pega o texto introdutório da BNCC, é muito explícita a orientação de que os componentes curriculares, né, desde a gente falar em os campos de experiências da educação infantil, até a gente falar das áreas de conhecimento no ensino médio, o texto introdutório é o mesmo, né, a gente tem a mesma base, né, diferentes etapas da educação básica, mas dentro do mesmo documento. E esse documento, ele é muito claro ao explicitar que a aprendizagem tem que ser ativa, né. Às vezes pode até parecer estranho a gente dizer isso, né? Como assim a aprendizagem tem que ser ativa, né? Porque se a gente for pensar os processos cognitivos que levam à aprendizagem, eles são ativos, são sinapses, são conexões que a gente faz para aprender, né? Mas o que na verdade a gente está querendo dizer é que os professores precisam planejar as suas aulas considerando que o aluno está no centro do processo, que o aluno tem que ser protagonista. Então, eu vejo que na verdade, há uma dificuldade que não passa pela ideia de recursos, porque a gente pode fazer metodologia, utilizar essas propostas de qualquer forma, com ou sem recursos digitais, mas passa por essa mudança de mentalidade, de entender que a aula não está mais centrada no professor, que diz assim, eu tenho que trabalhar esse conteúdo aqui porque vai cair na avaliação, então, se eu fizer rapidamente explicar, sei lá, 20 páginas, meu aluno aprendeu. Então, muda essa concepção. A gente só vai entender que existe aprendizagem se esse aluno se relacionar ativamente com os objetos de conhecimento. Então, acho que como uma introdução, né, para a gente começar essa nossa conversa hoje, eu acho que isso ajuda bastante a entender esse percurso. Sem dúvida, Lilian. Então, assim, traz um olhar muito forte para o papel do professor, né, nesse processo, né, a importância do professor ter um papel como facilitador, né, no seu planejamento de aula, no seu planejamento de atividade, sempre pensar em como chegar nesse aluno, como despertar, né, um papel mais ativo desse estudante, esse protagonismo, pensamento crítico, quer dizer, ele tem diversas formas de fazer isso, né, então, aí eu queria aproveitar para a Débora, como professora, né, como é que você vê a adoção dessas metodologias ativas nesse processo de ensino e aprendizagem, né, e quais que são os desafios que o professor para alguns que pode ser uma mudança, mas para outros, como é que é adaptar isso dentro do ambiente, dentro de uma sala de aula ou mesmo no ambiente virtual? Não, perfeito. Eu acho que o primeiro passo para realmente trabalhar as metodologias ativas é o professor ter uma atitude para que isso ocorra.
né? Existem diversas maneiras de trabalhar isso dentro de uma sala de aula, que visam aprendizagem por projetos, aprendizagem por resoluções de problemas, trabalhar a sala de aula invertida. Então, o professor tem uma gama de possibilidades que ele possa estar trabalhando. Mas, de fato, o que ele precisa ter em mente é como viabilizar, é olhar um pouquinho, então, para o seu currículo, é ver ali onde ele tem a possibilidade, então, de explorar essa autoria, colocar esses meninos realmente ali no centro do processo de aprendizagem, para que eles possam, então, construir uma aprendizagem ativa, né? Um ponto que eu sempre trago é casar isso realmente com as tecnologias. Acho que a Lilian conversou um pouquinho sobre isso, que esse ainda é um desafio, mas que bem casada com as tecnologias e olhando um pouquinho, então, para o viés dessas inovações, dá muito certo. Um exemplo disso, e eu gosto muito de trazer, então, na minha fala, essa questão da prática, é olhar, por exemplo, a cultura maker, que é a cultura do fazer, que implicitamente você trabalha a partir de um problema, e aí você utiliza, então, a metodologia ativa para que esses meninos e meninas possam construir em cima de um problema real. Agregando tudo isso, você traz um pertencimento, e aí realmente os meninos assumem essa postura de estar nesse centro do processo de aprendizagem e trabalhar de forma ativa, com o professor tendo esse papel, Isabela, que você bem comentou, de parceiro, de companheiro e de mediador de aprendizagem. Sim, exatamente. Então, eu entendo que a metodologia ativa, né, o trabalho por projeto, ele pode ser um bom condutor, né, um bom indutor de novas perspectivas para o aluno, né? A gente tem isso até muito presente no Prêmio Respostas para Amanhã, porque a gente procura, né, o incentivo ao professor para que ele possa apresentar, junto com seus alunos, os estudantes, práticas, né, inovadoras a partir de metodologias de projetos. Então, eu queria, até para ilustrar um pouco como é que isso tem sido despertado no professor, a partir da experiência do professor Jussiano Teixeira, da Escola Ronaldo Caminha Barbosa, de Cascavel, no interior do Ceará. Ele foi, junto com seus alunos, eles foram vencedores do Respostas para o Amanhã de 2019, um dos vencedores. E eu vamos passar o vídeo para a gente poder escutar um pouquinho o que o professor Jussiano tem para contar dessa experiência. Em 2014, ao chegar na Escola Ronaldo Caminha Barbosa, eu era um professor que eu era muito fechado essa questão de projetos. Eu era um professor que não deixava o meu aluno sair da sala de aula para realizar pesquisa, para realizar a coleta de dados. E eu não tinha muito esse contato com projetos. Mas, ao chegar na escola, eu percebi a mobilização dos alunos em relação a essa questão de projetos. E aí, eles iam perguntar para mim sobre metodologia, sobre introdução, e eu ficava naquela que, por que não ajudar o meu aluno? Então, aos poucos, eu fui notando que que esses projetos científicos, eles ajudavam na prática de sala de aula, fazer com que o aluno melhorasse o seu rendimento e principalmente, ele mudava como ser humano, né? Ele tinha acesso a situações que antes ele não tinha, e principalmente mudava a realidade, principalmente da escola, mas sobretudo da comunidade. E eu passei a ter, hoje, né, passei a ter uma visão totalmente diferente sobre essa questão dos projetos científicos, principalmente com o prêmio Resposta do Amanhã, para o Amanhã, eu percebi que os projetos ele é de fundamental importância para o aluno, para a questão da mudança da comunidade, mas principalmente para a prática docente do professor, pois ajuda demais, incentiva nas salas de aula, incentiva a questão do protagonismo, principalmente o protagonismo, e isso faz com que o aluno seja o foco, né, da aprendizagem. Isso é muito importante. E hoje, meu pensamento é totalmente diferente. Hoje eu vejo o quanto a minha escola mudou por conta dos projetos, vejo o quanto é importante o aluno ser protagonista e, principalmente, desenvolver a questão do trabalho científico, porque isso muda a vida, isso muda a nossa realidade. É isso aí, é mudar a realidade, né? Poder, através de uma metodologia de projetos, muitas vezes, transformar esse olhar, né?
do ponto de vista do professor, que tem esse papel importante de despertar e estimular no aluno, né, esse olhar, a análise, soluções para um problema, o diagnóstico, né? Então, tem várias etapas dentro desse processo que traz, né, que agregam muito na formação de competências e habilidades. E como foi destacado, existem algumas abordagens, né, que complementam um pouco essa atividade dentro, no aspecto do processo de ensino e aprendizagem. E aí eu queria pedir para a Lili contar um pouco para a gente, explicar um pouco sobre o STEM, ou STEAM, né, que Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que vem do inglês, ou que inclui a arte, né, que é conhecido como uma abordagem pedagógica que integra essas áreas e ela é baseada em projetos, né? E qual que é a importância dessa abordagem no processo de ensino e aprendizagem? Como é que isso se dá na prática, Lilian? Você sabe, Isabel, quem está falando é a Bia, do SEMPEC. Acho que a gente teve algum problema técnico e eu entrei sem querer. Mas, na verdade, isso traz uma oportunidade muito bacana, porque eu queria fazer um comentário, que é tanto a gente pensando na questão da metodologia ativa, quanto nesse trabalho por projetos, tem uma coisa super importante, a Lilian pode comentar um pouco mais, que é focar o trabalho do professor no processo de aprendizagem. E a primeira resposta que a Lilian deu, ela fala um pouco disso, né? Que essa é a grande diferença que eu acho que essas abordagens trazem, né? Você coloca na frente o processo de aprendizagem, na frente o processo de construção do conhecimento, e na sequência você tem o conteúdo, e tudo isso faz muita diferença. Então, acho que a Lilian pode comentar um pouco mais, né, trazendo a importância da abordagem STEAM no processo de ensino e de aprendizagem. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que tem uma questão, né, a Isabel trouxe muito bem, a Bia também agora complementa com bastante peso aí para a gente olhar para essas questões, que é o STEM, né, ou STEAM, né, então a gente tem uma abordagem inicialmente que surge como STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e aí ele vai evoluindo, então a gente tem algumas autoras, como a Yakman, por exemplo, que foi a que trouxe a importância de colocar a arte, né, e aí a gente passa a chamar de STEAM, com A, né, e não o STEM, sem o A. Com a abordagem, com a inserção da arte, a gente acaba também trazendo um pouco da humanidade, né, das humanidades. Então, a arte não é a arte assim, vai ter alguém que vai colorir, que vai pintar, ou que vai colar purpurina, né? Não, a arte é no sentido das humanidades, da arte design, né? Então, a gente tem um olhar um pouco mais amplo. Quando a gente fala na ideia do STEM ou do STEAM, a gente está falando de uma abordagem que integra estas áreas, né? Só que não é uma metodologia, ela é um jeito de olhar para essas áreas de forma integrada. Para a gente levar para a sala de aula, a gente precisa de uma metodologia, né? Que é um passo a passo, é um jeito de fazer, né? O STEM ou o STEAM em si, ele não diz o que fazer, ele só diz que é essa integração importante entre as áreas. Para esta abordagem, a gente tem utilizado a metodologia da aprendizagem baseada em projetos. E talvez alguém que esteja escutando a gente por aí, que como eu, vem aí de uma vivência de sala de aula do século passado, tem aquela ideia inicial dos projetos, né, do Hernandes, né, em que a gente tratava com os alunos, olha, o que vocês gostariam de saber, vamos pesquisar junto, vamos investigar. E a aprendizagem baseada em projetos, ela incorpora bastante essas ideias, né, do Hernandes, de você ter o aluno como alguém que está participando dessa construção de conhecimento, mas ela traz com muita clareza você lidar com a solução de problemas, né, que este é um ponto muito importante para o STEAM, né, você ajudar esse aluno a identificar problemas que merecem um olhar mais refinado, né, então mais aprofundado, e a partir destes problemas, a gente desenhar etapas de investigação que culminem com um produto final. Então, a metodologia da aprendizagem baseada em projetos traz esse percurso. Esse desafio, né, que o aluno vai se deparar,
ele é um desafio que muitas vezes está ligado a uma necessidade real, né? Então, eu sempre dou o exemplo do lixo, né? Então, uma comunidade ali que o aluno percebe uma necessidade grande de lidar com a questão do lixo, e ele pode pensar num protótipo para ajudar a comunidade dele a resolver esse problema. Então, a questão da resolução do problema a partir de um problema real fica mais forte. E aí, vão se desdobrando etapas, né? Eu acho que o professor do vídeo traz isso de uma forma muito interessante, né? Quando ele diz, percebi o quanto que meu aluno podia investigar, né? A ciência podia estar mais presente na vida dele. Então, a gente consegue, né? Com essas etapas que a gente vai trabalhando com os alunos para chegar até essa possível solução para o problema e um produto final, a gente vai desenvolvendo uma série de competências, né? Se a gente olha hoje para a nossa BNCC, a gente tem competências gerais que merecem um olhar mais aprofundado, né? Então, pensamento científico, crítico e criativo. Como é que você ajuda esses alunos a desenvolverem um pensamento científico, mas também a criatividade, né? Então, o STEAM, ele traz essa visão de você pensar na aprendizagem baseada em problemas, mas também traz essa questão de você conseguir viajar e trazer pontos importantes das 10 competências gerais. Eu consigo ver as 10 competências gerais num bom projeto organizado com um foco numa abordagem STEAM. Acho que, de uma maneira bem geral, é essa relação que eu estabeleceria. Muito legal isso, Lilian. E eu acho que agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir a Débora contando para a gente uma das experiências dela. Né? Talvez, Débora, você possa contar a sua experiência que fez você ser ganhadora do prêmio Global Teacher com o uso de materiais reciclados que os alunos recolheram e transformaram em novas tecnologias. Eu queria entender um pouco como você fez isso, como esse projeto surgiu e como é que você conseguiu mobilizar os estudantes, né? Porque é muito difícil a gente ouvir e imaginar a coisa acontecendo na prática. Então, se você puder contar para a gente como é que foi este projeto, seria ótimo. Não, claro, eu vou tentar ser breve, né? Porque o projeto em si, ele tem algumas etapas, mas vou tentar resumir bem aqui para que a gente possa avançar na nossa conversa. Então, o trabalho de robótica com sucata, ele nasce um pouco dessa minha inquietação de querer trazer inovação, de trabalhar com tendências tecnológicas como programação, como a robótica, para os alunos da periferia aqui da cidade de São Paulo. E ao começar a conversar, então, com os meus estudantes, né, onde a escola está localizada entre 4 grandes favelas aqui de São Paulo, conhecidas pelo tráfico de drogas, mas também pela violência, além desses relatos, eles me trouxeram outros pontos que para mim foi fundamental, para mudar a rota e colocar o meu pé bem no chão para entender que tudo aquilo que eu queria trabalhar não era possível se eu não resolvesse ou se eu não auxiliasse os estudantes a encontrarem soluções para aquilo que eles estavam me trazendo, que era a questão do lixo. O lixo que impediam as crianças de irem para a escola em dias de chuva e que trazia doenças como dengue e leptospirose. Então, naquele momento, eu tinha 2 saídas. Ou eu ia realmente me lamentar por aquilo que a escola pública não tem, por aquilo que eu não tinha condições de trabalhar e de ofertar aos meus estudantes em relação ao ensino do pensamento computacional, mas também da robótica, ou eu ia oportunizar, através do lixo, transformá-lo em objeto de conhecimento para trabalhar aquilo que eu gostaria com os estudantes, entendendo que aquela necessidade deles era muito maior do que realmente aprender só por aprender a questão da programação ou da robótica. E dessa maneira, então, nasce o trabalho de robótica com sucata, que visa, então, recolher os lixos das ruas de São Paulo e transformá-los em objetos com funcionalidades diferentes, mas trazendo uma aprendizagem significativa e rica em experimentação para os estudantes. No começo foi bem complicado estruturar isso, né? Porque assim, eu me tornei professora de mais de 1.000 crianças, entre a faixa etária de 6 a 14 anos, e eu, como professora, também queria oportunizar um aprendizado que fosse para todos, que não fosse somente para alguns, ou que não ocorresse em contraturnos. Eu acho que é importante salientar isso, e dessa maneira, então, dentro das aulas regulares de tecnologia, eu oportunizei essa aprendizagem para as crianças. E a partir daí também eu vi o meu papel de professora mudar também e se transformar.
porque eu entendi que eu tinha potencial para aprender junto com os estudantes. E também de ser honesta a ponto de falar para eles quando eu não conhecia alguma coisa, quando eles vinham tirar alguma dúvida de, por exemplo, de alguma programação. E ali eu comecei a entender que o nosso papel é realmente de mediar esse conhecimento, mas também de nos colocar na situação que nós somos aprendentes, que nós podemos aprender nesse processo. E ali, então, houve uma mudança na minha relação com esses estudantes, né, de entender desse meu papel de mediadora, de trazer, então, um pouco da abordagem das metodologias ativas para dentro desse processo e trabalhar diversos viés. E a partir de ouvir os estudantes, de exercer uma escutativa com eles, nós estruturamos o trabalho de robótica, que consistiu, então, em aulas públicas, de sensibilização da comunidade sobre os 5 R's, mas também recolhendo esses materiais nesse percurso. Depois de uma separação e lavagem desses materiais, do que seria utilizado iria para a sala de aula, daquilo que não iria, onde nós realizamos algumas parcerias para revender esses materiais, e após, então, o exercício do pensamento crítico, do pensamento científico, mas também da criatividade, ao propor soluções com aquele lixo e criando protótipos com diversas funcionalidades. No primeiro momento, daquilo que eles gostariam de ter e eles não tinham, e depois realmente efetivando para soluções de dentro da comunidade, como a energia irregular. E, por fim, uma feira para compartilhar todos esses conhecimentos, todos esses protótipos, mas um segundo momento de encontrar a comunidade e mostrar para a comunidade que eles também eram multiplicadores de informação e que o que eles tinham produzido com aquele lixo que saiu das ruas. Em 3 anos e meio desse trabalho, nós retiramos mais de 1 tonelada de lixo das ruas de São Paulo. Esse trabalho também contribuiu de forma efetiva para a redução da evasão escolar, para a melhoria do IDEB, de uma nota de 4,2 para 5,2, e um ponto fundamental foi realmente o combate ao trabalho infantil, já que as crianças estavam em condições extremas ali na periferia de São Paulo. E o outro ganho que eu considero foi realmente em relação ao socioemocional, né, de poder, então, dar um norte para esses estudantes, deles poderem idealizarem os seus projetos de vida, e mais do que isso, deles poderem entender que eles poderiam ser protagonistas e autores da sua própria história, que não era aquele lugar de extrema pobreza que definiria o que eles poderiam ser na vida, que eram eles. E hoje, então, esse trabalho, ele está na Secretaria Estadual de Educação como uma política pública, né, para o currículo de tecnologia e inovação da rede, e também é uma lei uma lei municipal que estabelece um recurso de verba para as escolas municipais. Muito legal, Débora. É incrível como a sua possibilidade, a sua aposta nessa forma de trabalho mobilizou e provocou mudanças em você, no grupo dos alunos, na comunidade escolar, né, e na vizinhança da escola, na comunidade de uma forma mais ampla, né? Então, você ter aceito esse desafio, ter se disposto a mudar seu jeito de trabalhar, fez uma mudança muito grande, certamente você foi merecedora do prêmio, parabéns, muito legal. Mas agora a gente quer ouvir um pouquinho a Lilian. Lilian, conta um pouco para a gente como é que os professores conseguem trabalhar com as competências digitais na sala de aula, porque tem um interesse muito grande, né? Quando a gente pensa na metodologia ativa, especialmente, ou no trabalho por projetos, em envolver a tecnologia. Até porque todo mundo sabe que envolver a tecnologia, ou pelo menos todo mundo acredita que envolver a tecnologia é uma forma de também mobilizar os alunos, de se aproximar de uma linguagem mais juvenil, né? Então, como que dá para trabalhar essas competências digitais na escola? Bom, Bia, eu acho que é bem importante a gente trazer essa discussão. E antes de eu falar da sua pergunta, eu vou aproveitar para mostrar esse livro aqui, ó, que eu organizei sobre o STEAM em sala de aula, e que toda essa história da Débora, aqui no capítulo que eu escrevi junto com ela, né, Débora, sobre competências socioemocionais envolvidas nesse projeto tão lindo que ela relatou agora, né?
Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em tecnologias, né, nas competências digitais dos professores, e como é que eles vão incorporar o uso dessas tecnologias realmente de uma forma inovadora, né? A Débora vem de uma experiência ali de trabalhar com robótica, e aí talvez algum professor que esteja assistindo a gente pode pensar, nossa, mas eu estou tão distante de saber como trabalhar com robótica, talvez eu nunca consiga chegar lá. A gente tem percebido, né, e aí, baseado em uma série de estudos, né, na minha tese do doutorado, eu olhei um pouquinho para isso, que é essa ideia de pensar na curva de aprendizagem dos professores, né. Num primeiro momento, os professores, primeiro eles precisam estar envolvidos em algum processo de formação que possa expor esse professor a uma experiência com o uso de tecnologias digitais, tanto voltadas aí para programação, para robótica, como a Débora comentou, quanto até para os usos mais iniciais, né? A gente viu quanto as pessoas, alguns educadores sofreram nesse momento, né, de migrar, a gente teve que migrar para o digital, e dependendo das redes, os professores começaram a ministrar aulas online, o quanto eles sofreram, porque não tinham, talvez, passado por uma formação dessa lá na formação inicial, e, às vezes, nem na formação continuada, né? Então, a formação, então, partindo de um ponto inicial, a formação, então, quem estiver ouvindo a gente, que é formador, que é coordenador e que está envolvido com formação de professores, envolver os professores em homologia de processos, que é o que a gente costuma chamar, que não adianta ficar explicando para o professor como fazer, ele precisa colocar a mão na massa e tentar fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Supondo que você não é formador, você é professor. Primeiro ponto, tente colocar a mão na massa. A gente tem uma série de tutoriais, né, que estão disponíveis, a gente mesmo na Tríade Educacional tem uma lista deles lá no site, leia tutoriais e tente colocar a mão na massa. A partir desse momento, os professores passam por uma curva de aprendizagem, né? Que curva é essa? Logo de cara, a gente é exposto a um recurso digital. Então, é isso, eu vou lá no tutorial, eu aprendo em algum lugar, eu tenho essa exposição ao recurso, tento utilizar. Depois disso, existe uma tendência do professor começar a utilizar esses recursos para substituir algum outro. Então, ao invés de eu mandar um vídeo para o meu aluno, ou gravar um vídeo, eu vou gravar um podcast, porque eu acabei de aprender um podcast. Ou, ele só usava PowerPoint, ele usa um pouquinho a mais. Ou ele não usava nada, ele usa o PowerPoint. Então, ele substitui algo que ele já fazia de um jeito por algo que aquele recurso trouxe como uma solução para ele. Depois disso, depois que ele começa a substituir, ele começa a adaptar. Ele fala, não, mas em vez desse recurso, do jeito que eu vi, não é o melhor jeito. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho aqui, vou mudar um pouquinho ali. Então, ele começa a adaptar esse recurso, até que chega uma hora que ele consegue, ele já está tão por dentro do uso daquele recurso digital, que ele já consegue fazer adaptações muito mais elaboradas e até começa a inovar, a juntar um recurso com outro, a fazer algo muito mais expandido em relação àquilo que ele fazia no início. Então, não adianta a gente acreditar, né, que a curva de aprendizagem de um professor vai ser diferente da curva de aprendizagem de qualquer outra pessoa. Às vezes a gente exige dos professores, né? Não, mas ele tem que logo sair inovando. Não, a gente tem que dar tempo ao tempo. Cada um dos professores vai caminhar por essa curva de aprendizagem de um jeito. Agora, a gente tem que analisar quais são as reais necessidades desse professor. Então, talvez ele não precise chegar a uma utilização de robótica, mas ele pode usar o STEAM para estimular os seus alunos a se aprofundarem no uso das tecnologias para solucionar problemas, porque muitas vezes o nosso estudante, né, com aquela visão às vezes equivocada que a gente tem de dizer, mas o aluno é nativo digital, ele sabe usar muito melhor. Às vezes ele sabe usar muito melhor para uma série de coisas, principalmente para se comunicar, para se divertir, redes sociais que eles utilizam, as formas que eles utilizam para diversão, mas nem sempre eles conseguem usar tão bem os recursos digitais para aprender, para solucionar problemas relacionados à aprendizagem. Então, o professor, nessa curva de aprendizagem dele, somado à experiência de um aluno que se arrisca muito mais, porque vamos combinar que o aluno acaba se arriscando muito mais com o digital do que às vezes nós, né, professores. Então, juntando esses dois elementos, a gente consegue realmente pensar num uso inovador dos recursos digitais na educação. Tentei resumir aí, mas eu acho que eu consegui passar um pouco do recado, Bia. Muito interessante isso, né, Lilian? Porque, na verdade, isso dialoga muito com o que a Débora colocou, que nesse processo o professor também é um aprendente. E muitas vezes, se ele se der conta do processo de aprendizagem dele,
ele facilita o processo de aprendizagem do aluno, mesmo que ele não entenda tanto de tecnologia quanto o aluno. Né? Às vezes, o entender de tecnologia não é tão importante quanto prestar atenção no que ele precisa fazer para aprender. Né? Então, de fato, pode ser uma junção bem bacana, né, dessas duas coisas. Bom, e agora eu queria, na verdade, ouvir tanto a Lilian quanto a Débora. Como já faz um tempinho que a gente não ouve a Débora, talvez a Débora possa começar. Mas o que eu queria ouvir é o seguinte: a gente está vivendo há algum tempo uma situação muito diferente para todos nós e que ninguém imaginava, né? Será que as escolas que já trabalhavam com essa questão da metodologia ativa, elas tiveram algum impacto positivo nessa situação de pandemia? Será que isso, de alguma forma, facilitou para elas? Vocês têm alguma notícia sobre isso? Como é que está isso? A Débora tem contato bastante com a rede de São Paulo, né? Como é que vocês observam essa questão? Ou mesmo, para quem ainda não começou a fazer isso, né, como é que essas metodologias ativas podem ajudar nessa vivência desse ensino à distância, que é tão desafiador e tão difícil para todo mundo? Bom, vamos lá. Quem já tinha um pouquinho, Beatriz, dessa prática, né, colocada ali de forma docente, viu já um benefício, então, com esses estudantes. Porque os estudantes já conseguem, então, trabalhar com uma certa autonomia, né, buscando realmente um protagonismo, seguindo um pouco, extrapolando realmente ali o que o professor fala, ao inovar, aguçando um pouco dessa curiosidade, trabalhando por fora. O momento da pandemia, eu acho que ela trouxe realmente, num primeiro momento, né, um choque a todos os professores, porque tínhamos um cenário que poderia ser passageiro e não que a suspensão das aulas durasse ali entre 2, 3 semanas, e de repente nós estamos vivenciando um cenário que já dura há cerca de mais de 3 meses. Então, isso é um pouco assustador. Mas, nesse mesmo momento, o professor ele tem uma gama de se reinventar de uma maneira muito rápida. Então, a gente viu, sim, os professores, e as metodologias ativas foi até usado na secretaria de forma emergencial para realmente fazer formação docente, para que os professores pudessem, então, trabalhar, visando esse cenário também da pandemia, né? Porque aulas mediadas com o uso da tecnologia, ela é muito diferente de uma aula presencial, que você tem a visão, que você está ali conversando diariamente com o seu aluno, olhando no olho, né, vendo então o quanto ele está assimilando. Já nesse cenário, a gente depende realmente desses recursos, que geralmente tem uma interação, como no centro de mídia, que nós temos, então, o chat, né, onde o aluno ali interage a todo momento, e é onde o professor tem um termômetro de como ele está observando isso. Então, trabalhar tanto no cenário, né, antes da pandemia, pós-pandemia e durante a pandemia, ele é fundamental. E, como eu falei, existem diversas maneiras aí de se abordar esse assunto em sala de aula, né? Pode trazer as metodologias ativas de diversos viés, como trabalhar a sala de aula invertida para otimizar aquele tempo, principalmente quando a gente olha um pouco para a realidade pública, já que os estudantes não têm tão fácil acesso à conectividade, a equipamentos. A sala de aula invertida ajuda, então, a antecipar um pouco desses fatos, mas ajuda também a personalizar um pouco desse ensino. Ajuda a orientar esses estudantes realmente em serem autorais. E ajuda também o trabalho do professor ao deixar essa aula um pouco mais dinâmica, né? Ao também ali se colocar como um parceiro do estudante, ao propor algumas reflexões, ao aguçar um pouco dessa criatividade, dessa inventividade. Então, a gente ainda vê, pelo menos o que nós estamos vivenciando na secretaria, a gente vê os dois lados, né? Vemos os professores ainda com um certo receio de trabalhar dessa forma, mas vemos também professores se arriscando e falando, não, essa é a melhor maneira mesmo, a gente tem que abrir as portas, tem que começar de alguma maneira, e vamos trazer, então, as metodologias ativas para o processo educacional. Muito legal, Débora. Tem uma questão, né, que, de alguma forma, esse isolamento traz um sentido de urgência para todo mundo se abrir para novas possibilidades de aprendizado. Então, eu tenho uma aposta
de que vocês das secretarias e todo mundo que está trabalhando com as políticas públicas de educação terão muitos desafios nos próximos anos, porque vai dar uma grande abertura na forma dos professores entenderem esses processos, né? Acho que a gente vamos acreditar que a gente está numa curva de crescimento importante. Mas eu queria um pouco ouvir a Lilian sobre essa questão. Que experiências você tem ouvido, Lilian? Como é que está essa questão das metodologias ativas? Como é que isso ajuda nessa situação do ensino remoto? O que você está ouvindo sobre isso, falando sobre isso? Bom, Bia, eu acho que assim, a gente tem que ficar muito atento, né, eu acho, nesse momento, porque a gente tem essa sensação mesmo, né, olha, entramos no digital agora, não vai mais ter jeito, então a gente entende que as escolas vão incorporar, né, esse uso do digital e talvez se aprofundar mais, escolas e as redes como um todo, para que a gente tenha isso realmente fazendo parte, né, das escolas de um jeito muito mais orgânico futuramente. Eu queria trazer um ponto, eu acho que a Débora trouxe pontos bem interessantes, eu queria trazer um ponto de atenção, né, quando você perguntar, será que as escolas que já estavam pensando em metodologias ativas vão ter um ganho diferente ou não? Eu acho que a gente não tem muita diferença em relação a isso, né, como é que vai ser essa curva de implementação nas instituições, mas eu acho que a gente tem que ter algo em mente, assim, um alerta em mente, né, as escolas que conseguirem, né, e a minha visão, as escolas, as redes que conseguirem dar esse passinho a mais em direção às metodologias ativas, com certeza vão ter ganhos. Onde é que eu quero chegar com isso? Tecnologia digital todo mundo teve que usar, né, de um jeito ou de outro. Ou migrou para a TV, a gente tem um aplicativo, a gente tem escolas que estão em ambientes virtuais de aprendizagem, fazendo aulas ao vivo, aulas síncronas, assíncronas, a gente tem vários modelos. Porém, algumas das instituições estão avançando para um jeito mais ativo, ou seja, não estão colocando o aluno na frente da tela para ele apenas receber informações, mas estão dando oportunidades também para que esse aluno produza alguma coisa, ou produza conectado a essa tela, ou produza longe da tela, né? Então, eu vi aí a Débora fazendo algumas aulas com os alunos em que eles, mão na massa, tinham que construir alguma coisa, e aí fica uma mensagem, termine de construir e realize esse seu projeto desconectado. Porque se a gente caminhar para uma mudança para o digital, em que as pessoas, em que os alunos, os estudantes, e aí eu vou falar de uma maneira bem geral, vai desde a educação infantil até o ensino superior, a pós-graduação, está todo mundo, né, vivendo essa experiência online. Se a gente fizer uma entrega apenas, né, entender que o migrar para o digital seria o migrar para uma exposição de conteúdo, aí eu tenho uma preocupação, que ao invés da gente dar passos para frente, né, de realmente integrar a tecnologia de um jeito que faz sentido na educação, a gente volte para experiências de transmissão de aulas, transmissão de conhecimento, como a gente tinha no século passado, no século retrasado. Então, eu acho que é muito importante a gente ver esse potencial, né, a gente tem agora uma volta às aulas, né, em diferentes formatos pelo país, e algumas escolas pensando ainda, olha, alguns alunos não vão poder participar, né, a gente tem toda uma questão da porcentagem, que vai poder ir presencialmente, então a gente fica transmitindo online a mesma aula que ele teria ali no momento presencial. Então, eu acho que esse ponto de atenção, de dizer, ok, o online está sendo um caminho, um recurso muito importante, eu não sei como é que a gente conseguiria, sem essas lives, chegar em tantos lugares pelo país. Porém, não é só isso, né? O aluno precisa ter espaços para desenvolver esse protagonismo, para se desconectar, para entender que fora da tela ele também pode construir conhecimento. Aí sim eu acho que a gente avança um passinho ainda mais próximo de uma metodologia ativa, né? Então, eu acho que é um alerta para a gente pensar. A tecnologia, sim, pode ajudar muito, mas que se ela não for desenhada em uma forma de pensar no protagonismo, nas experiências de aprendizagem que o aluno vai ter que vivenciar, a gente corre o risco de retroceder, né? Não é muito legal a gente dizer isso, mas eu acho que é um ponto de atenção para a gente realmente ficar de olho, né? Excelente, Lilian. Eu queria agora abrir o bloco de perguntas do pessoal que está nos assistindo, e por sinal, nós temos pessoas aqui na nossa live de vários estados, né? Acho que de todas as regiões, temos Minas Gerais, São Paulo, Tocantins,
Goiás, Maranhão, Paraíba, Alagoas, enfim, temos aí Santa Catarina, de diversos estados no Brasil, e temos algumas perguntas, eu vou direcionar para vocês, até para a gente enriquecer ainda mais essa experiência, esse debate, né? Para você, Lilian, tem uma pergunta aqui da Luli Tenner. Ela pergunta se você acredita que seria importante formações continuadas com os docentes com abordagem STEAM. Eu acho que essa é uma pergunta importante, né, de destaque com relação à formação dos docentes, né? Sim, eu acho que sim, Luli, a gente tem acreditado bastante nessa abordagem e a gente tem percebido quanto os professores gostam de participar de formações como essa, né? Por quê? Uma formação em STEAM, ela tem que ser o mais mão na massa que você pode imaginar, né? Não adianta você ficar explicando o que é STEAM ou ficar dizendo para o professor o que ele deveria fazer com o aluno. Então, eu acho que sim, e a gente tem estudos bem importantes mostrando que uma das formas de você realmente envolver o professor numa experiência de aprendizagem, para que ele entenda o potencial dela, é ele vivenciar essa experiência no papel, como se ele estivesse no papel de aluno, né? Então, usualmente, por exemplo, as formações que a gente tem feito, a gente organiza as formações passando por todas as etapas que eu falei para vocês lá no início, então tem um desafio, a gente fez recentemente, tem feito, né, várias formações envolvendo, tem feito, né, vamos mudar um pouco, né, antes deste momento atual, em que os professores tinham que construir protótipos, de repente, para resolver uma situação como a disseminação da dengue no seu estado, né, então a gente trazia reportagens, eles liam essas reportagens, viam quais eram as questões e desenhavam protótipos que poderiam ser armadilhas ou formas de evitar a disseminação da doença ou a propagação dos vetores, né, então foi muito interessante porque o professor põe a mão na massa, ele vive todo o processo da aprendizagem baseada em projeto, então todas as etapas, até chegar ao produto final, compartilha o protótipo dele, muitas vezes ele usa, né, um pouco de robótica ou um pouco de circuito elétrico, então a gente traz alguma coisa da vivência, eu vi que tinha engenheiro também aqui no chat, falando assim, é difícil na engenharia a gente pensar nisso, né, então a gente faz o professor vivenciar essa experiência, e aí depois disso, a gente sugere para o professor, bom, a partir disso que você vivenciou, vamos pensar como é que a gente organizaria um plano de aula com essa abordagem? Então aí o professor fica mais tranquilo, porque ele já vivenciou, ele sabe qual é a expectativa, né, e aí ele passa a fazer planos de aula. Então, eu acho que sim, deveria sim fazer parte, principalmente porque a gente vê o ensino médio, eu fiz parte da elaboração dos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, né, que foi disponibilizado no final do ano retrasado, e a gente fez uma proposta de itinerário formativo STEAM, que está lá também no site do Novo Ensino Médio. Então, se a gente não ensinar o professor o que é esse STEAM e o que é na vida real, ele vai ficar apenas com o imaginário do que pode ser e qual é o potencial, né? Então, se a formação realmente colocar o professor com a mão na massa, a gente tem resultados bem melhores. Excelente. Essa possibilidade de colocar o professor, né, junto com o aluno para desenhar também a estratégia pedagógica, isso também pode trazer um bom resultado, né? Pensando que hoje a tecnologia e o jovem também está muito empoderado desse conhecimento, facilita muito essa troca e até mesmo no processo de construção, né, do conhecimento. Eu tenho uma outra pergunta aqui do José Vinícius. O que o professor deve considerar ao utilizar metodologia ativa? Para Débora. Podemos direcionar para Débora. Perfeito. Bom, José, excelente a sua pergunta. Eu acho que para o professor utilizar as metodologias ativas, ele deve considerar realmente o contexto que o território dele está envolvido. Eu acho que é super importante, uma coisa que eu sempre repito, é você conhecer de fato a sua realidade, você entender de fato ali qual é a ação e reação, então, do seu território educativo. Depois, oportunizar esses momentos que sejam realmente casados com o currículo, né, onde ali, então, você tem esse potencial para utilizar as metodologias ativas, e, claro, sempre olhar também o modelo, que ela pode ser explorada, que ela pode ser abordada entre todas as possibilidades que nós comentamos aqui, né, para justamente trazer, então, um pouco desse pertencimento e dessa autoria. Para o professor, muda também o papel dele, né, de gerir isso, de não
trazer as respostas prontas, mas de poder aguçar aí a curiosidade, o interesse dos estudantes na construção disso. Com o trabalho de robótica com sucata, eu abordei muito a questão da resolução de problema, porque foi algo que nasceu deles. Então, também ter essa escuta ativa do professor ajuda você a direcionar um pouco desse trabalho. E ali, então, na medida que, primeiro, a gente embasou um trabalho baseado em resoluções de problema, nós começamos a construir, então, outras parcerias com as metodologias ativas, como vamos trabalhar por projetos, nós vamos utilizar a colaboração, vamos explorar isso, essa parte da colaboração para trabalhar com aprendizagens por projeto. E depois nós fomos vivenciando, né, a sala de aula invertida, né, que consiste em você antecipar um pouco desses fatos para os estudantes, e você explorar a sala de aula, deixar esse momento realmente para fazer um debate, para sanar as dúvidas, né, isso também pode ser realizado com trabalho mão na massa, né. Muitos dos trabalhos que eu propus aos alunos ao longo do período ali que eles estavam, de uma aula de 45 minutos, que a gente sabe que é um tempo insuficiente, aguçar a curiosidade deles, também desenvolverem um pouco desse trabalho em casa, ou seja, de antecipar um pouco disso também nós estamos vivenciando, que pode ser considerado também uma sala de aula invertida. Então, olhar um pouco para essa realidade, olhar um pouco para o currículo e ver ali onde é a melhor maneira de se encaixar, mas não esquecer de construir isso com os estudantes, de permitir a voz dos estudantes para esse processo também. Legal, Débora. Agora eu preciso achar o nome, a Patrícia. Ela tinha acabado de nos perguntar o que era sala de aula invertida. E aí a Débora já respondeu, né? Então, eu gostaria de dirigir uma pergunta para a Lilian. Só um minuto antes de dirigir a pergunta para a Lilian, eu queria fazer um comentário. A gente tem recebido muitas perguntas. E aí a gente está tentando selecionar algumas a gente acha que no meio da conversa já foram respondidas, e a gente está tentando selecionar algumas para ir respondendo ainda. A gente não tem muito tempo, o que é uma pena, porque além de dar vontade de ter muito mais tempo para a gente continuar a conversar, eu sei, porque eu também estou sentindo isso, que a gente vai ficando com vontade de comentar um monte de coisa e de fazer um monte de ligações, né? Mas vocês vão mandando as perguntas, a gente vai guardando essas perguntas e vamos descobrindo oportunidades de respondê-las, tá bom? A Lilian tinha comentado que a gente precisa tomar um cuidado, que é o seguinte, se eu bem entendi o comentário anterior da Lilian, a gente precisa tomar um cuidado que nem tudo que é mediado por tecnologia tem uma concepção de aprendizagem relacionada à metodologia ativa. O fato de ser mediado por tecnologia pode, inclusive, trazer uma concepção de aprendizagem muito conteudista, no sentido de muito de transmissão do conhecimento, né? E aí a gente precisa tomar bastante cuidado para garantir que, independente de ser mais ou menos mediado pela tecnologia, a gente trabalhe a partir dos processos de aprendizagem dos alunos. E aí tem uma pergunta, Lilian, que eu acho que vai te dar a oportunidade de falar um pouco mais disso, de um outro jeito, por um outro viés. É uma pergunta da Daniela Bonzanini Lima, que ela quer saber qual é a diferença que você percebe entre a aprendizagem por projetos e a iniciação científica, mesmo que a gente aparentemente esteja falando de alunos, né, com idades diferentes, mas quais as diferenças e similaridades que você percebe? Bom, acho que a gente tem duas questões aí, que é a questão das tecnologias, né, eu acho que é bem importante a gente ter isso com muita clareza, né, metodologias ativas podem ser feitas com ou sem tecnologias digitais. Então, eu acho que esse ponto tem que ficar muito claro, porque a gente pode fazer uma aula muito recheada de tecnologias, de metodologias ativas sem nada de tecnologia, como a gente pode fazer uma aula extremamente tradicional, aí com um monte de aspas, né, no sentido de ser só de transmissão, lotado de tecnologia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa definição, porque não é o uso da tecnologia que vai definir o tipo de metodologia, e sim o inverso, né? Primeiro eu penso na metodologia que eu quero fazer e penso se eu quero usar uma tecnologia digital ou não.
tá? Então, acho que esse é um ponto, e de novo, eu acho que é um alerta muito importante, principalmente para a gente pensar nesse pós-pandemia, tá? E porque eu acho que a gente vai viver um momento híbrido, e o híbrido está sendo denominado como híbrido só o fato de eu juntar presencial com online, e não é bem essa a definição do tema. Eu sei que valeria uma outra live, mas a gente não vai entrar nisso agora. Bom, respondendo aí para a Daniela, olha, quando a gente fala da aprendizagem baseada em projeto e da iniciação científica, tem similaridades e tem diferenças, tá? Na iniciação científica, a gente tem lá a nossa metodologia de pesquisa, né, em que a gente faz uma revisão da literatura, em que a partir dessa revisão da literatura eu tenho um problema de pesquisa para investigar, penso num jeito de fazer essa pesquisa, né, se ela vai ser entrevista, se ela vai ser experimental, bibliográfica, e aí eu faço uma conclusão. A iniciação científica, ela tem essa característica e ela muitas vezes não necessariamente pode ser vinculada ou ela pode ter acontecido num modelo de aprendizagem baseada em projetos. Quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, eu tenho um problema real para ser solucionado. Real ou próximo do real. Por exemplo, na Idade Média, até para responder alguém aí que falou sobre humanidades, na Idade Média eu tinha que construir, sei lá, pontes para entrar nos castelos, e essas pontes tinham que ter determinada característica. Como é que eu poderia construir melhores pontes e automatizar essas pontes, ou criar formas de deixar essas pontes mais móveis, né, utilizando os recursos daquela época? Então, eu construo um protótipo para isso, e eu tenho uma pergunta que desencadeia uma mobilização desse aluno para poder respondê-la e para poder solucionar esse problema. Então, quando eu falo em aprendizagem baseada em projetos, eu tenho esse fio que eu tenho uma questão que mobiliza a minha vontade de conhecer, e eu vou, principalmente no STEAM, vou pensar num protótipo que eu vou construir, ou em algo que eu vou elaborar para responder a esse problema. Na iniciação científica, o caminho é outro, às vezes é um caminho apenas bibliográfico, né, apenas um caminho de investigação, é apenas um estudo de caso, né, então a iniciação científica, ela pode ter diferentes formatos de caminhar, né. Eu não consideraria, eu considero que a gente pode ter, de repente, fazer um projeto de iniciação científica pensando na aprendizagem baseada em projetos, mas são duas coisas, né, são duas coisas que podem estar conectadas ou não, mas que eu não posso dizer, toda vez que for projeto é iniciação científica ou vice-versa, tá? O que eu acho interessante, e a gente tem trabalhado bastante com a rede agora de Pernambuco, a gente está fazendo um curso de iniciação ao pensamento científico, e a gente tem tentado fazer essas pontes. Então, é possível fazer, principalmente quando a gente está pensando na iniciação científica para estudantes de educação básica, né? Porque tem várias instituições que fazem esse trabalho, tanto nos anos finais do ensino fundamental, quanto no ensino médio. Então, é possível fazer a ponte, mas são duas coisas diferentes, cada um tem as suas definições, tá? Espero ter respondido aí, Daniela. Obrigada, Lilian. Bom, nós temos agora, assim, caminhando já para o final, nós temos aqui ainda uma única pergunta, tá? Da Cristina Frei, ela ensina tecnologia na ETEC. Eu vou direcionar essa pergunta para a Débora. Ela tem utilizado a abordagem por projeto. Ela gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a questão da apatia dos alunos, né? Mesmo com o uso das metodologias ativas durante a pandemia, como incentivá-los, como engajá-los nesse momento. Bom, professora Cristina, obrigada pela pergunta, né? Eu acho que ela é extremamente pertinente. Eu acho que esse é um desafio, né, nesse tempo de pandemia, é justamente a gente poder, então, trazer esses alunos, engajar esses alunos, e esse também é um desafio nosso na Secretaria com o Centro de Mídias. Então, não existe uma receita de bolo pronta para isso, mas existem algumas formas que é realmente o aguçar o despertar desses estudantes, trazendo questões, refletindo com eles e realmente deixando essa escuta atenta para que eles possam falar um pouquinho sobre esse momento. Eu acho que essa é uma grande forma. Outra, a gente realmente não esquecer que nós estamos vivenciando um período emergencial, né? E por mais que a gente tenha, então, essa angústia de ver que esses alunos estão apáticos nesse momento, a gente também tem que ter uma tranquilidade de entender que esse é um momento, principalmente para a gente manter o diálogo, trabalhar muito a questão do socioemocional, que uma coisa realmente está muito atrelada à outra, né? Para eles, para nós está sendo difícil conduzir aulas mediadas com o uso da tecnologia, para esses estudantes também está sendo difícil
trabalhar sem ter o distanciamento, né, com contato com os colegas, entre essa troca que é tão rica, e cada um estudando dentro de casa, utilizando para isso os equipamentos necessários. Então, uma dica que eu posso sugerir para esse trabalho é realmente manter uma escuta ativa, propor algumas atividades diferenciadas, deixar os alunos falarem um pouco sobre os temas que estão sendo trabalhados e tentar fazer algumas atividades que permitam, mesmo que de maneira à distância, né, ter essa troca entre os estudantes. Então, trabalhar por algum projeto, que eles possam se encontrar com os recursos existentes, como o WhatsApp, mas que eles possam trocar e, principalmente, que eles possam, nesse momento, então, falar e a gente possa acolher as vozes desses estudantes. Obrigada, Débora, pelas preciosas dicas, né? Eu acho que é um momento realmente que os professores, né, os educadores em geral, estão se buscando, né, encontrar formas e meios para poder lidar com esse distanciamento social, mas nós chegamos ao fim do nosso segundo webinar, mas antes eu quero só reforçar o nosso convite aos professores e estudantes do ensino médio das escolas públicas de todo o Brasil, para que vocês tragam suas ideias para o Prêmio Respostas para o Amanhã. Será uma grande oportunidade de aprendizagem. As inscrições elas estarão abertas até o dia 10 de agosto. Nessa edição, nós temos algumas etapas. A primeira etapa é a seleção dos 20 projetos. Esses 20 projetos selecionados, além de receber prêmios, vão receber mentoria para o desenvolvimento e prototipação com apoios de mentores especializados, né? Então, certamente será uma experiência enriquecedora, muito mão na massa, e a ideia é essa, que a gente consiga identificar ideias inovadoras, projetos que possam ser aplicados, que possam trazer respostas para problemas locais, problemas globais, que tanto precisamos nesse momento, não é mesmo? Então, vocês podem acessar o site do respostasparaoamanhã.com.br, lá vocês acessam todo o regulamento, as inscrições, todas as informações do prêmio, as etapas estão disponíveis lá. Inclusive, temos também cursos, né, oficinas de metodologias de aprender por projeto, assim como uma oficina de STEM que estamos lançando recentemente. Então, assim, tem alguns conteúdos de educação, de qualidade, para que possam apoiar os professores nesse momento e que possam incentivar os seus alunos, os seus estudantes a apresentarem suas ideias ao prêmio, ok? Então, fiquem ligados também que o nosso próximo webinar vai ser muito especial, porque nós vamos contar com a participação de jovens estudantes que passaram pelo prêmio em edições anteriores e que hoje seguem carreiras nas áreas de ciências e tecnologia. E a ideia é que eles possam inspirar aos jovens e aos estudantes para uma pergunta que a gente quer fazer a todos, né? O que você quer fazer pelo seu futuro, ou pelo futuro hoje, né? Essa é uma pergunta provocativa que a gente quer trazer para esse próximo debate, que vai acontecer no dia 24 de julho, também aqui no canal do YouTube e Facebook. Se inscreva e acompanhe as novidades. Eu quero agradecer muito a participação, né, das nossas convidadas, Débora, Lilian, Bia, Beatriz, que puderam estar nessa tarde com a gente, com essa troca super rica de informações, conteúdos, experiências, de uma trajetória, né, tão significativa no campo da educação. Nós agradecemos muito a participação de vocês. Se vocês quiserem dar uma mensagem, fiquem à vontade. Eu me agradeço, muito feliz de poder estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que esse prêmio realmente pode estimular ainda mais as escolas a se envolverem com a temática. Parabéns pela iniciativa. Bom, também queria parabenizar, porque toda oportunidade de um prêmio é oportunidade também para os estudantes, mas para os professores de poderem rever as suas práticas. Então, parabéns. Eu quero agradecer a Isabel, a Débora, a Lilian. Eu aprendi muito nessa horinha que a gente passou junto. Para mim fica um recado muito claro de que a questão da metodologia ativa é uma forma que torna o processo de aprendizagem mais visível para os professores e para os alunos. Eu acho que isso é uma coisa bem importante.
e o convite para inscrição, porque a gente sabe da potência que é um prêmio e de como este prêmio, né, e todo o processo de inscrição, e todo o trabalho com os professores e alunos que está ali, ele ajuda no desenvolvimento de um trabalho bastante consistente nessa perspectiva de ensino. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.